rebanho, um só pastor. Hino bonito, mensagem bonita. A vontade de gritar durante o hino inteiro, glórias a Deus, aleluia. Que assim seja, que todos nós possamos fazer parte desse um só rebanho, dessa igreja invisível de Deus. O tema dessa mensagem, baseada em João, capítulo 10, 11 a 18, não poderia ser outro. Jesus é o bom pastor. Ouçamos sua voz. Que assim seja. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, toda vez que de 3 em 3 anos, quando a gente segue a perícope e as leituras acabam tornando-se repetitivas, e quando chega essa leitura do Salmo 23, de João, capítulo 10, que trata do bom pastor, várias coisas bonitas, várias imagens bonitas vêm à minha mente, e eu sempre lembro daquela história muito bonita que aconteceu na Grã-Bretanha, quando uma cidadezinha pequena foi homenagear um grande artista que havia conseguido fama e sucesso através do cinema, e ele estava de volta e lotaram o teatro, e lá estavam todas as autoridades da cidade, seus familiares, o pastor da sua congregação, e lá ele foi homenageado, muitas medalhas, honra ao mérito, aplausos, e foi chamado, e foi pedido que ele declamasse alguma poesia, algum soneto, algum verso, e ele, com toda a sua arte, com toda a sua retórica, com toda a sua eloquência, declamou o Salmo 23. E quando terminou de declamar aquele salmo emocionante, todos em pé o aplaudiam. Não havia ninguém sentado. Todos o aplaudiam e viram. Ao terminar, pediu que sentasse, agradeceu os aplausos e disse: eu agora gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que o meu pastor viesse aqui e fizesse como eu, declamasse o mesmo salmo. O velhinho levantou, não tinha a mesma retórica, a mesma eloquência, a mesma força na voz. Do seu jeito, o pastor também recitou o Salmo 23. E ao terminar o salmo não se ouviu aplauso. Ninguém estava de pé, mas todos choraram. Ao terminar, o ator disse: sabem qual foi a diferença? A diferença entre ele e eu? Declamamos o mesmo salmo. Eu conheço muito bem o salmo, sei ele de cor desde pequeno. Sempre ofereci as minhas orações. Mas ele conhece muito bem o pastor do salmo. Jesus é o bom pastor. O bom pastor, não um bom pastor. Ele é o bom pastor, diz o nosso texto. Por quê? Porque ele conhece as suas ovelhas, porque ele não abandona as suas ovelhas, e porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, toda vez que nós lemos este salmo, toda vez que nós lemos esse texto do Evangelho de João 10 e falamos e ouvimos falar de ovelhas, nós lembramos que a ovelha é um animal muito frágil, muito dócil, que ela precisa dos cuidados constantes do pastor para estar sempre comendo grama verde, água limpa, porque qualquer grama que não seja uma grama fresquinha ou uma água limpa contamina o seu organismo e faz com que ela
comece a adoecer e vá morrendo aos poucos. Ela tem uma dependência profunda do seu pastor. Lá na Palestina, naqueles povos antigos, era comum as pessoas cuidarem de ovelhas. Era uma prática muito comum entre o povo de Israel, entre o povo judeu, entre o povo de Jesus. Por isso, nada mais natural do que Jesus fazer essa comparação. O povo de Deus, da igreja de Deus, como um rebanho, com ovelhas, e ele como o bom pastor. Entretanto, existem vários tipos de pastores, vários tipos de ovelhas, e no texto de hoje, de João capítulo 10, Jesus fala de 2 tipos de ovelhas e fala de 2 tipos de pastores. Quando ele fala de 2 tipos de ovelhas, ele diz: aquelas que ouvem e seguem a voz do bom pastor, e aquelas que não ouvem e não seguem a voz do bom pastor. E quando ele fala de pastores, ele usa um termo, em algumas traduções está empregado, no outra mercenário. Mercenário tem mais a ver com dinheiro. Mercenário, empregado, que é aquele que cuida das ovelhas, mas que não tem maiores responsabilidades. E o pastor, que tem uma relação tão grande, tão próxima com as ovelhas, que elas conhecem, elas ouvem a sua voz e elas o seguem aonde ele vai. Por essa razão, o tema da mensagem é: Jesus é o bom pastor, deixando claro que só ele é o bom pastor, só ele é puro, só ele é santo, só ele é perfeito. Por que Jesus é o bom pastor? Porque ele conhece as suas ovelhas. Lemos no versículo 15, Jesus dizendo: assim também eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Por quantas pessoas você é conhecido? Ser conhecido, ser reconhecido é muito bom. Vivemos com grupos de pessoas que nós conhecemos, ou talvez, algumas vezes, escolhemos um grupo de pessoas que é bem diferente de nós, porque queremos conhecê-las, ou porque talvez no íntimo até temos alguma vontade de sermos parecidos com elas. Jesus diz que ele tem um rebanho, que ele conhece muito bem cada uma das suas ovelhas. Aqui ele não está falando de um ajuntamento qualquer, por vontade própria, por qualquer finalidade, qualquer propósito. Não, ele está falando do seu rebanho. É ele quem chama, é ele quem ajunta as pessoas à sua volta e as chama de ovelhas. Jesus conhece tão bem as pessoas, ele nos conhece de tal modo que nós mesmos não nos conhecemos. Ele diz que conhece bem cada uma das suas ovelhas. E ele conhece bem até aquilo que nós muitas vezes procuramos esconder dos outros. Ele conhece a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça, a nossa irresponsabilidade. Ele conhece muitas vezes as nossas mentiras, as nossas invejas, os nossos medos. Enfim, ele sabe que nós somos totalmente pecadores, desde o nosso nascimento. E mesmo assim ele não nos abandona. É a nós que ele busca, é a nós que ele ama, é a nós que ele acolhe, e é cada um de nós que, quando estamos em algum momento de dificuldade, de doença, de enfermidade, ele quer e faz questão de carregar cada um de nós sobre os seus ombros amorosos. Jesus, em momento nenhum, nos abandona. Ele continua nos chamando pelo nosso nome, com muito amor, com muito carinho, para fazermos parte da sua família, para fazermos parte do rebanho do bom pastor. Jesus sabe das nossas limitações, sabe que
que muitas vezes nós caímos em pecado, mas mesmo assim, em momento algum Ele nos abandonou. Porque a graça, o amor, não está em nós. É Ele, o bom pastor, que nos abençoa, que nos dá a fé, que nos dá o amor, que nos dá o perdão e que nos dá o perdão, que nos une para que nós sejamos seu rebanho. Interessante que João, o evangelista do texto de hoje, é o mesmo João que escreve a epístola que lemos hoje, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 16, e lá no versículo 20 ele diz assim: se o teu coração te acusar, Deus é maior que o teu coração. Na verdade, o nosso coração muitas e muitas vezes nos acusa. Aqui, quando falamos coração, poderíamos dizer nossa consciência. Nos acusa porque sabe que somos fracos, que somos falhos, que somos imperfeitos. Entretanto, João quer nos consolar dizendo: fique tranquilo, porque Deus criou você. Deus sabe exatamente tudo que passa na sua vida, até as suas tribulações na mente, no coração, e Ele quer te tranquilizar, porque Ele te ama e Ele te perdoa. Assim como Ele fez com o filho pródigo, aquele rapaz que pegou sua parte na herança, que foi embora, deixou para trás sua casa, seu pai, seu irmão, gastou todo o seu dinheiro com fantasias, com sexo, bebida. Quando tudo acabou, ficou desesperado, comendo a comida dos porcos, e aí o coração acusou. Aí a consciência acusou e ele disse: puxa, vou morrer de fome. Meu pai é rico, os empregados dele comem muito bem, eu vou pedir que pelo menos ele me receba como um empregado dele. Vou tentar apelar para ele. Quando ele vem vindo de longe, o velho pai espera de braços abertos, não para o receber como um empregado. Se o teu coração te acusar, Deus é muito maior que o coração de João. O pai o recebe como um filho amado, faz uma grande festa, coloca um anel no dedo, lhe dá as roupas novas e o acolhe com muito amor e carinho, como se nada tivesse acontecido. Assim é Deus. Quando ouvimos a sua voz e quando nos achegamos diante dele, sem querer barganhar, trocar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou. Mas quando nos colocamos na condição de ovelhas, assim como ele fez com Pedro, estava arrasado por causa do seu orgulho, das suas capacidades, ele disse: os outros podem te abandonar, eu não, de maneira nenhuma. Naquela noite, por 3 vezes, ele, com medo de ser preso, de ser morto, algo bem humano, eu e você também temos esse sentimento. Negou Jesus, fugiu de Jesus, não testemunhou a sua fé. E quantas vezes nós não testemunhamos a nossa fé com vergonha, por muito menos? E ele ficou arrasado, o coração acusou, a consciência o acusou e ele se escondeu em casa, se trancou. E é por isso que quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz, que ele manda os anjos dizerem para as mulheres é: avise os discípulos e a Pedro. Ele faz uma menção especial para Pedro, chama ele de volta. E depois ele chega para Pedro com todo amor e carinho, por 3 vezes e diz: Pedro, ele queria acolher, ele queria encher Pedro do seu amor. O seu amor estava chorando para Pedro. Se o teu coração te acusar, eu sou maior que ele, Pedro. Quantas vezes o bom pastor Jesus precisa dizer isso para mim? Quantas vezes ele já precisou dizer isso para você? Você estava arrasado, confuso, chateado, irritado na sua vida, talvez até intrigado, com tanto pecado diante de Deus.
Não se desespere, continue olhando nos teus olhos e dizendo: se o teu coração, se a tua consciência te acusar, você está bom. Eu te conheço, eu te criei estando no ventre da tua mãe, eu fiz cada célula do teu corpo e eu amo tanto você. Não fuja mais de mim. Precisamos ouvir a voz do bom pastor e seguir. Você está ouvindo? Está seguindo o bom pastor Jesus na sua vida? Jesus é o bom pastor porque ele não abandona as suas ovelhas. No versículo 12 do nosso texto ele diz assim: o empregado ou mercenário trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. E as ovelhas não são dele, por isso quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. E então o lobo as ataca e espalha as suas ovelhas. A diferença entre o pastor e o empregado, o mercenário, é gritante. Quando o mercenário, quando o empregado vê algo perigoso que ameaça a sua vida, junto com as suas ovelhas, ele não vai pensar duas vezes. Ele faz tudo por dinheiro e ele as abandona. Queridos irmãos e irmãs, as ovelhas servem de alimento para vários animais. Elas são dóceis, poderíamos até dizer todas. Elas não veem o perigo, elas precisam de alguém que as defenda, que as alerte para o perigo. E esse alguém precisa ser o pastor. Quando é o empregado que está lá apenas cumprindo a sua função por dinheiro, se ele vê que o perigo também é perigo para ele, ele não vai pensar duas vezes. A quem você dá ouvidos? Ao bom pastor Jesus ou a empregados? Muitas pessoas, talvez algumas até das nossas relações, pessoas que falam da palavra de Deus, mas que não vivem como o bom pastor. Quando alguma dificuldade acontece, ou quando o seu propósito não é atingido, quer ganhar dinheiro, muitas vezes fecha a sua igreja e abandona o rebanho do bom pastor, para que esse rebanho vá para qualquer lugar. Por isso vemos por aí tantas pessoas que se esfriaram na fé, que se desviaram das igrejas, porque muitas vezes foram enganados por empregados, por mercenários. O bom pastor Jesus, ele deixou de lado sua majestade eterna para tornar-se um homem como eu e você, para passar por todas as dores e sofrimentos, aflições, tentações que eu e você passamos, movido apenas por uma força que se chama amor. E por causa desse amor, ele nunca nos abandona. Ele entende exatamente tudo aquilo que passamos em todos os momentos, seja desprezo, seja preconceito, seja ignorância, seja discriminação, seja ofensa, seja dor, seja angústia, seja dúvida. Tudo isso ele passou. Até a solidão lá no alto da cruz, quando ele estava absolutamente sozinho, até o Pai o abandonar, porque o peso precisava ser completo e total por causa dos teus e dos meus pecados. Esse é o bom pastor que nunca nos abandona. Por isso, ouçamos a sua voz, sigamos a sua voz. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele sempre está ao nosso lado, falando através da palavra, tentando nos curar através do seu sacramento. Mas é preciso que não fujamos dele, que estejamos sempre ao seu lado. Ele não nos abandona. O problema é que muitas ovelhas fogem do bom pastor Jesus. Jesus é o bom pastor porque ele dá vida por suas ovelhas. Versículo 18 ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade.
eu tenho o direito de dá-la e de tornar a reavê-la, porque o meu Pai me deu este mandato. O bom pastor, ele era bom pastor assim por vocação. Ele amava as ovelhas e as servia de todo o coração, sabendo que corria risco de morte em todos os momentos. As ovelhas, como eu falei, elas tinham vários inimigos, os ursos, os leões, os lobos, as raposas. Em muitos momentos, para proteger a ovelha, o pastor tinha que colocar a sua vida em risco. E ele fazia isso com alegria, porque essa era a sua missão. E ele não tinha medo, porque o amor era maior que qualquer perigo. E isso nós vemos muito claramente com Davi. O pastorzinho, como a gente diz na história nas escolas dominical para as crianças, o pastorzinho de ovelhas, quando ele vai lá diante do rei Saul e diante do exército, que está sendo confrontado, está sendo desafiado pelo grande gigante Golias, um homem de mais de 3 metros, com armas enormes, diante daquelas espadas, a espada do Golias, ninguém podia chegar perto. E para Davi, que havia enfrentado vários e vários perigos pelas ovelhas do rebanho do seu pai, enfrentado e matado um urso e um leão, com a sua funda, ele disse: não tem perigo nenhum. Enquanto Saul e o seu exército viu naquele homem, naquele gigante, um homem grande demais, não vai dar para vencer, Davi olhava para aquele gigante e dizia: esse é grande demais, não dá para eu errar a pedrada. Né? Foi assim. A força motivadora era outra. Ele não ia sozinho, ele ia com o Senhor dos Exércitos, ele disse. Saul e os seus homens queriam ir sozinhos. Jesus deu a vida por suas ovelhas. Jesus deu a vida por mim. Jesus deu a vida por ti. Por amor. Jesus é o bom pastor. Deu verdadeiramente vida para nós quando nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Ele nos deu a fé de graça através da sua palavra, através dos sacramentos. Jesus é o bom pastor, porque ele perdoou e perdoa os nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz. E ali nos reconciliou e nos chama com sua palavra para sermos sua família, seu rebanho. Jesus é o bom pastor. Ele garante a todo aquele que nele crê, ou seja, que ouve a sua voz e o segue, que não está mais morto caminhando para o inferno, mas que agora tem a vida em si, que está rumando para o novo céu e a nova terra. Esse é o meu bom pastor. Esse é o teu bom pastor. E ele quer ser o pastor de muito mais pessoas. E espera que eu e você levemos esta mensagem adiante. Como diz Lutero, nos acheguemos ao bom pastor sem temor, mas com toda a confiança, como filhinhos diante do querido Pai. Ser ovelha do bom pastor Jesus é um grande privilégio. Você foi resgatado da morte eterna para a verdadeira vida, uma vida que não acaba mais junto ao Pai. Não expulses Jesus da tua vida. Não expulses o bom pastor. Faça dele tua prioridade. Nós expulsamos Jesus quando nós não temos mais tempo para orar, nós não temos mais tempo para ler a Bíblia, sermos alimentados, quando não temos mais tempo de estarmos aqui nos estudos, nos cultos, para recebermos o perdão, para sermos fortalecidos com a comunhão, com o reino. Pouco a pouco vamos afastando ele, porque trocamos ele pela novela, pelo futebol, pela notícia, pelo cinema, por qualquer outra coisa. E a nossa fé vai esfriando. Entretanto, os ataques do inimigo maligno não acabam. Por isso, não afastes, não expulse Jesus.
porque Ele é a tua única proteção. Ele realmente se preocupa contigo. Pense em quantas pessoas você conhece nesse mundo que ainda estão afastadas dele, que ainda estão como tateando no escuro, que estão sendo enganados por toda sorte de crendices que existem por aí, filosofias, por visões, por relações. Querido irmão, querida irmã, como tem gente que ainda tem medo dos gigantes? Quantos são os gigantes que apavoram as pessoas? O desemprego, a desilusão amorosa, a falta de confiança, a mentira, a falsidade, o preconceito, os vícios, os medos. Tantos gigantes continuam apavorando as pessoas. Sabemos que o Senhor dos Exércitos está atrás de nós. Quantas vezes ainda a dor de consciência, coração, por causa de algo mal resolvido, de um pecado que parece que ainda está se arrastando atrás de mim, incomoda? Lembremos do que João disse: Deus é maior que o teu coração, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é o bom pastor. Mostre, aponte este bom pastor para todas as pessoas que você conhece, para todos aqueles que ainda estão com problemas diante de gigantes, com problemas de consciência ou do coração. Reparta com as pessoas a maravilhosa bênção que Deus derrama sobre você, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre seu estudo, sobre sua vida, dando-te a certeza de que tu nunca estás sozinho, de que tu faz parte do rebanho do bom pastor e que um dia estarás no novo céu e na nova terra. Não te cales, ouça a sua voz, valorize a voz dele, e siga essa voz e levanta a voz dele a todas as pessoas. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde nossos corações e mentes até o dia onde vamos estar juntos como um só rebanho diante do bom pastor Jesus, no novo céu da nova terra. Amém.